Começar de novo, né? Bom, pessoal, um probleminha técnico. Peço desculpa a vocês. Mais uma boa noite. A gente vai começar a nossa aula de hoje com o nosso intemperismo dos solos. A gente já foi abordado várias terminologias sobre ele, mas hoje a gente vai entrar um pouco mais afinco sobre essa situação. Só para a gente recapitular no que foi dado anteriormente, a gente viu um pouco do intemperismo físico, temperismo químico, biológico e físico-químico que os nossos solos acontecem. A gente percebeu também sobre os nossos rastejos do solo, a gente percebeu também como que é feito essa forma e o que significa o intemperismo realmente. Intemperismo nada mais é do que o nosso solo rochoso, nosso solo físico, compacto, duro, se transformando em pequenas partículas das quais vão se originar um vegetal, um novo corpo animal ali presente no nosso solo. Eu estou aqui mostrando para vocês um slide do qual tem a característica de todo e qualquer solo do qual já tem o intemperismo. Qual que é esse solo? É o solo que a gente conhece hoje aqui mesmo. Se a gente for pegar hoje em nossos quintais, em nossos cultivos de cana-de-açúcar ou de qualquer outra cultura, a gente encontra o que na primeira realidade, na primeira instância? Um solo com pequenas partículas, um solo do qual tem uma granulometria. O que é granulometria? Existem grãos em pequenas quantidades, do quais fazem uma filtração da água e uma fixação de oxigênio entre meio seus poros. E nesse desenho aqui, o que ele cita? A rocha encaixante, que no caso aí é o nosso batólito, e a superfície, que no caso é onde nós estamos, é onde a cultura se instala para fazer a fotossíntese e todas as outras fisiologias naturais existentes nesses corpos. Então o que a gente entende aqui? Que na primeira superfície está descrevendo nada mais do que a superfície de solo com intemperismo e o solo novo, que são as rochas. E no desenho de baixo já mostra as juntas de alívio. O que são essas juntas de alívio? Nada mais são do que as rochas afluindo pela superfície do solo. E aquele solo mais granulométrico que está sobre acima das rochas, sendo movimentados nas suas extremidades para sentidos verticais. O que são isso, Douglas? Nada mais é do que o solo basáltico, ou o solo de rocha, subindo para cima ao ponto de se colocarem a flor sobre a superfície da terra. E de que forma que acontece isso? Essas juntas de alívio, todo esse surgimento da nova região, como que ocorre isso? Eu vou passar para vocês o próximo slide, onde coloca alguns pontos dos quais tem a maior ação sobre o solo. Existem aqui climas frios, climas tropicais e subtropicais, climas semiáridos e climas temperados. Quais são os climas existentes em nossas regiões? Em nossa região, qual é a predominância do clima existente em nosso país? A predominância em nosso país são climas tropicais e subtropicais. O que seria isso, Douglas? Nada mais são do que climas dos quais ocorrem chuvas acentuadas, porém há uma grande concentração de calor e insolação do sol sobre a Terra, do qual provoca uma grande umidade na atmosfera do nosso terreno, do nosso solo, do nosso lugar onde nós estamos aqui hoje. E só para a gente ter uma ideia, os solos tropicais, eles são os que mais sofrem o processo de intemperismo. E dentre os solos tropicais e os solos temperados são mais voltados para os solos aqui do nosso estado de São Paulo, alguns estados do Amazonas, alguns lugares do Amazonas, mas a predominância são tropicais. Nós temos sim solos muito ricos em nossa região, muito mais acentuado para o lado do nosso norte, que é a Amazônia, por aquele lado onde há a maior predominância de chuva e sol. Porém, o sol excessivo
que acontece sobre a nossa região. Justamente pela nossa região se encontrar justamente no meio do nosso globo terrestre, ou seja, no hemisfério onde há insolação com maior incidência. Aqui, por ter maior insolação e maior quantidade de chuva em nosso meio, justamente pelo calor excessivo, o que acontece? O intemperismo no solo se acentua. Há um maior poder de intemperismo em nosso solo. As rochas se desfalecem com maior facilidade, justamente pelos ventos decorrentes também em nossa região. Os ventos dos quais aí atingem uma velocidade que dá para se instalar uma cultura normalmente, mas que causam intemperismo no solo também. Aqui os climas temperados são os solos mais ricos existentes sobre a Terra. Por quê? Porque nele há o equilíbrio total sobre a quantidade de chuva, a quantidade de insolação e a quantidade de calor naquele lugar. Se a gente for imaginar hoje os nossos nordestes, as grandes maiores partes do nordeste são climas o quê? Climas semiáridos. Climas semiáridos são climas onde a insolação tem uma maior interferência sobre o solo, porém a intensidade de chuva é muito menor. O solo sofre muito mais intemperismo do que os outros lugares. Pô, Douglas, então o sol, o calor e a umidade são os que mais causam intemperismo? Sim, são os que mais causam. A gente vai ver no nosso próximo slide, não no nosso próximo, mas lá nos fatores de formação do solo, são 2 ou 3 slides mais para frente, o próximo aqui, mais um, esse, que são os fatores de formação do solo. Aqui, discriminando aí, todos os fatores dos quais os nossos solos sofrem interferência. E quais são? Clima, organismos, material de origem, relevo e tempo. O clima. Nós formos imaginar aqui, o clima é a interferência de todos os modos, quanto a chuva, temperatura, vento, gelo e tudo mais. O que acontece? Um solo onde a região ela é mais fria, o que acontece com esse solo? Ele tende a ser menos evolutivo, ou seja, os processos de intemperismo são menos acentuados. Pela seguinte ocorrência: o sol, o calor, causa em todo e qualquer corpo um movimento de moléculas. E esse movimento de moléculas causa a dilatação de todo e qualquer corpo. Seria como se fosse eu pegar um ferro, do qual ele é sólido e duro ao ponto de furar qualquer outro material, e você esquentá-lo com fogo, o nosso fogo azul, do qual atinge a ebulição há poucos tempos, né? E você deixar em contato com esse ferro, ao ponto em que ele começa a derreter. Esse processo de derretimento é o quê? É o movimento das moléculas se intensificando ao ponto com que ele se dilate. E essa dilatação no ferro muda a sua transformação natural. Se ele aqui é um cilindro e você começa a aplicar o calor, ele se torna um pastoso e muda a sua formação de lugar. A mesma coisa acontece com os solos. Se você tem hoje um solo de um diâmetro aí de 10 milímetros, e você tem uma constante fonte de calor próximo a ele, e não somente a fonte de calor acentuada com intervalos de tempos, que é o nosso dia e noite, o dia insolação muito grande, e à noite um clima ameno, não somente isso, mas os ventos, do quais aproveitam as moléculas em movimento, dissoltando da massa maior do solo, fazendo com que as partículas se desprendam das rochas. Isso causa tudo um intemperismo com maior acentualidade, ou seja, o sol, chuva, vento, arrebenta com todas as partículas do solo, até com que eles formem pequenas partículas que são a sua estado de origem. O estado de origem no solo são aqueles poros, ou como se fosse o estado de origem de um vidro, que são as pequenas partículas de areia.
Os organismos. O que são os organismos? Nosso solo hoje, para que tenha um bom desenvolvimento, ele precisa de um clima ameno, de um clima bom. Pode até ser um tropical ou subtropical, onde há uma grande insolação e grande incidência de chuva. Porque é isso que os nossos vegetais precisam, para que mantenham a evapotranspiração e a fotossíntese. O que é evapotranspiração? É a transpiração dos organismos na realidade. É a nossa transpiração normal, como se fosse dos humanos, mas acontece nas folhas. De que forma que acontece a evapotranspiração? Pelos estômatos existentes nas folhas. Esses estômatos são como se fossem bocas, das quais recebem a luminosidade do sol, para que haja fotossíntese no interior desses estômatos. E aí a gente entra no nosso tema da nossa primeira aula, onde nós falamos das nossas seringueiras. Que acontece o quê? Nessa época nossa, elas já começam a florir de novo, né? Começam com suas folhas a formarem formação novamente. Mas na época da seca, o que aconteceu? Caíram-se todas as folhas. Caíram-se por quê? Justamente pela falta de água. Elas não querem evapotranspirar. Elas não querem perder água porque elas fazem uma grande movimentação com as raízes para encontrar água. Então seria um desperdício para elas perderem água. Então elas erradicam todas as suas folhas, perdem todas as suas folhas, deixando somente os galhos, e sobrevivem somente com o armazenamento do que elas têm no seu próprio caule. É quase que um processo de autoatrofiamento, porque quando se caem as folhas, se para a fotossíntese, mas com o seu armazenamento ela sabe que vai durar até a primeira chuva novamente. Mas esses organismos, na forma de solo quente, o que a gente precisa? Para que organismos vivos sobrevivam no nosso solo, justamente de uma fonte de calor. Se a gente for imaginar hoje, toda e qualquer bactéria existente em nosso planeta, ela precisa de calor para que possa se procriar. Então, se você tem aqui um conjunto de bactéria em um lugar onde ela está se alimentando continuamente, você coloca ela dentro de uma geladeira, ela não vai se proliferar. Você tira ela para fora no ambiente, ela começa a se proliferar. Seria como o nosso feijão, né? Se você não guardar na geladeira, ele azeda. O processo de azedo, no caso, é proveniente de bactérias existentes não somente no ar, mas também dentro do feijão, que se proliferam ao ponto de danificar o estado natural do feijão. Então a gente coloca dentro da geladeira para que o processo de evolução das bactérias diminuam pela ocorrência do frio, fazendo com que o nosso feijão do nosso dia a dia não azede. E a mesma coisa são os organismos no solo. Diferentemente do nosso feijão, os vegetais necessitam da proliferação dessas bactérias. E quais são essas bactérias? As bactérias fixadoras de nitrogênios e as bactérias das quais protegem os nossos vegetais contra ataques normais. No caso, os nossos fungos, dos quais causam o apodrecimento de raízes e o apodrecimento de caules nos vegetais. E existem bactérias naturais que fazem a degradação desses fungos. Quando uma mata ou quando um vegetal já está em estado de mortandade, ou seja, quando você tem uma produção de cana da qual os fungos estão dominando, quer dizer que houve uma matança excessiva das bactérias protetoras que eliminam esses fungos. Por decorrência dessa matança, os fungos se proliferam. Os fungos começam a subsidir. E de que forma, Douglas, que eu retorfeço, de que forma que eu arranco esse processo da minha economia de cana-de-açúcar, ou da minha produção de seringueira e tudo mais? É justamente fazendo a intervenção do seu plantio com algumas leguminosas. Mas no nosso processo natural canavieiro, ninguém vai arrancar um processo de cana-de-açúcar em cima de uma grande propriedade para plantar feijão, ou para plantar tomate. Então, de que forma que eu faço isso com o manejo mais rápido? Aí é onde entra a nossa forma que vai totalmente contra a nossa agroecologia, que são os processos químicos colocados em nosso solo para que eles se floresçam com mais facilidade.
Porém, os processos químicos que acontecem, que a gente já viu na aula passada, grandes atrofiamentos em nossos rios, grande perca de insetos em nossas regiões, insetos dos quais fazem polinização de árvores frutíferas, que sofrem ao longo do tempo justamente pelos agrotóxicos aplicados nas lavouras das quais não precisam deles. Então, se eu tenho hoje uma cultura de cana-de-açúcar, da qual a quantidade de herbicida, a quantidade de veneno é colocado abundantemente sobre ela, e eu tenho do lado dela uma cultura de laranja, da qual precisa dos insetos para que faça a polinização das flores para que o fruto cresça, o que vai acontecer com as duas economias? A minha laranja vai sofrer interferência da minha cana-de-açúcar, justamente pela falta de insetos encontrados para que faça a polinização da mesma. Então, na agroecologia, de que forma que faz isso? Com processos rotativos de culturas. Na entre-safra, ali nas entrelinhas, vamos plantar uma leguminosa, não para que haja um proveito dela, um proveito do qual eu vou tirar a economia daquela cultura ali instaladas. Se eu tenho uma entrelinha de 1,5 metro, plante uma cultura menor no meio, um amendoim, ou até mesmo um tomate, ou algo que causa de novo a proliferação das bactérias provenientes do nitrogênio. Não somente ela, mas as que protegem contra os fungos. Essa é uma produção da qual gera um custo no nosso país um pouco alto. E é isso que causa a predominância em nosso meio de herbicidas e de fungicidas e de outros produtos químicos em nosso meio. Por quê? Porque a decorrência de plantios direto, a decorrência de manejos dos quais não são agroambientalmente corretos, são poucos em nosso meio. E todo tipo de atividade, todo tipo de ramo do qual é pouco no meio, ele tende-se a se valorizar, como o nosso café. Se a gente fosse imaginar antigamente o café, por se existir na nossa grande maior parte em Minas, São Paulo, em quase todo o nosso Brasil, o preço da saca de café era muito baixo. Ainda tem um preço economicamente viável. A nossa inflação não atingiu tanto a nossa produção de café. Porém, os preços subiram, justamente porque no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, a produção de café já está sendo erradicada. A produção de café ela está sendo extinta, justamente pelo clima do qual está se aumentando a temperatura até mesmo do nosso planeta, aumentando assim a temperatura nesses dois estados, que é o estado de São Paulo e Minas Gerais, que eram os grandes maiores produtores de café do estado do país, no caso. E aí o que está acontecendo com a cultura de café? Ela está descendo e está subindo. No Espírito Santo ainda vocês encontram grandes plantações de café, Santa Catarina, nos países mais baixos nossos aqui, a gente encontra muita produção de café acentuada naqueles lugares, justamente pelo clima, pelos organismos ali existentes, pela dormência das bactérias causadoras de danos nos vegetais, pelos fungicidas que ali se encontram. Nosso café sofre muito com os fungos, por isso que ele precisa de climas gelados, de lugares dos quais tenha uma temperatura mais agradável, uma temperatura mais amena, para que essas bactérias não se proliferem com uma grande qualidade, uma grande quantidade. Outro fator de formação do solo também é o nosso material de origem. O que seria esse material de origem? Como visto na aula passada, o material de origem aqui nada mais é do que o nosso magma. A gente já viu na lousa o quê? A grande crosta terrestre, que é a superfície do nosso solo, abaixo da crosta um magma e abaixo do magma, no centro, um núcleo do planeta Terra. E qual é o material de origem, então, do nosso solo? O material de origem do nosso solo é ele no estado líquido. No estado líquido são os nossos magma, a nossa lava,
da qual efluem pelos vulcões. E que forma que é feito isso, Douglas? Justamente pelo processo das placas tectônicas explicadas na aula passada, das quais se chocam e se movimentam sobre o manto quente, ao ponto de fazerem fissuras nessas placas ou até mesmo nos encontros delas formar cadeias rochosas e cadeias vulcânicas. Se a gente for imaginar, se a gente for analisar, no caso, como que foi feita as sondagens das nossas placas tectônicas? Só para a gente se interagir, a gente entender um pouco mais de como foi feito todo esse mapeamento, como que as pessoas sabem que passa a junção de uma placa tectônica pelo Chile, no caso, pela extremidade do Chile, como que a gente sabe que ali passa? Justamente pelo fato da Primeira e Segunda Guerra Mundial ter sido muito difícil para que os Estados Unidos conseguissem ganhar a guerra, o que foi feito? Foi feito um grande mapeamento do mundo, para que tivesse mais precisões de seus mísseis, para que tivesse mais precisão nos assuntos militares ali do país dos Estados Unidos. Então o que eles fizeram? Soltaram submarinos dos quais faziam sondagens pelo fundo do mar. E ao entorno dessas sondagens, eles começaram a descobrir fissuras. E essas fissuras tinham vários e vários quilômetros de distância, dos quais dividiam os continentes, dos quais dividiam os oceanos, em fissuras muito bem acentuadas e com distâncias equivalentes do começo ao fim. Então eles começaram a ver, opa, tem alguma coisa diferente por esses meios aqui. A gente tem que estudar melhor essas sondagens. E eles começaram a fazer sondagens no fundo do mar e começaram a perceber que nas cadeias vulcânicas, nas cadeias de ilhas encontradas em nosso mundo, é decorrente justamente na junta dessas fissuras. E muito mais do que isso, nas nossas cordilheiras dos Andes, o que eles encontraram? Que no entroncamento, no encontro das placas tectônicas, formaram as cordilheiras dos Andes. As cordilheiras dos Andes nada mais é do que uma cadeia rochosa de montanhas, das quais percorrem a fissura das placas tectônicas. Mas como que é isso então? O nosso material de origem, ele está muito abaixo de nós. Os magmas podem chegar até aí uns 46 a 26 mil quilômetros de distância da crosta terrestre. Ou seja, 26 mil quilômetros de escavamento você vai começar a aflorar magma. Só para a gente entender um pouco mais sobre isso, nos nossos poços subterrâneos, onde tem até 2 quilômetros de distância, a nossa água já sai na superfície quase que em ponto de ebulição. Ela sai aí em torno de 75 graus, 80 graus, sendo que a água na nossa região aqui ela ebule, ou seja, sai do estado líquido para o estado gasoso aos 100 graus Celsius. Mas lembrando que esse material de magma, esse material de solo de origem, que são as nossas lavas vulcânicas, eles atingem uma pressão, uma temperatura muito maior do que 100 graus Celsius. Pode chegar a uma temperatura catalogada aí até nos 2.000 a 3.000 graus Celsius. Então, se uma água da qual nós encontramos a 2 km de distância da nossa crosta, ou até 5 km da nossa crosta aqui, ela sai numa temperatura de 75 graus. Então quer dizer que está perto? Não, está muito longe ainda. Está muito longe pelo fato de que a temperatura do nosso magma pode chegar até 3.000 graus Celsius. Então a troca de calor entre o magma e a nossa água pode chegar a mais de 6 a 20 mil quilômetros de distância. Só para a gente entender muito bem isso daqui. O nosso material de origem, ele tem que ser muito bem estudado para que veja na cultura se ele há a chance de que sofra um intemperismo. Como por exemplo, Deus, eu quero fazer um plantio de milho ou um plantio de cana-de-açúcar, mas o meu solo está com muita quantidade de ferro. Eu não consigo fazer um plantio ali. O solo do qual há uma grande presença de ferro, logo ele tem uma grande presença de cascalho. E como que eu percebo que há grande presença de ferro sem que faça ensaios em laboratórios? É justamente esperando a chuva.
Toda vez que chove em um solo do qual tem uma grande presença de ferro, sobra sobre ele uma linha vermelha, e do qual, quando bate o sol, ele fica meio brilhoso, na cor prata. As pessoas acham que aquilo ali é a frieira de vaca ou alguma coisa que se colocou ali, é uma sujeira natural do solo. Não, não é. Ali é onde acontece a grande presença de ferro. E só para a gente entender um pouco também sobre os fatores de formação do solo, tem o nosso relevo. O relevo do solo ele é importantíssimo. Se eu tenho aqui um solo muito declivoso, do qual a sua declividade é acentuada a 1,5, ou seja, muito grande a acentuação de declividade, faz-se ali grandes curvas de níveis. Uma para que se contenham a força da chuva da água e para que o vento não disperse as partículas intemperíticas ali do solo. E o solo com um relevo muito acentuado, faz com que as partículas rochosas que estão ali todas desprendidas do seu material de origem, da sua rocha mãe, com o vento e com o splash da chuva, da água, que é o splash explicado na aula passada, que é o ponto onde a chuva cai, os pingos caem e os poros do solo soltam-se, se escorrendo com a enxurrada. Se aconteça com maior facilidade. Se a gente for imaginar na nossa Amazônia, o que acontece? O nosso solo lá ele tem uma grande formação de intemperismo. Pelo seguinte fato, você só consegue encontrar rochas maiores, ou seja, rochas basálticas. O que são rochas basálticas? Rochas vulcânicas naquele local, justamente em cachoeiras. Por que em cachoeiras? Porque o processo de erosão foi tão acentuado naquele local que laminou todas as partículas de solo em temperismo, fazendo com que sobrasse somente as rochas no fundo dos córregos ou no fundo de cachoeiras. E vai olhando nas cachoeiras decorrentes daqueles locais, você vai encontrar também na queda as rochas acentuadas em cada queda até chegar lá embaixo. Então o que se percebe-se? Que da cota de início do solo, da cota de início das rochas, há uma grande diferença. E essa grande diferença nos marca na responsabilidade, ou seja, na concretização de aqui e ali é um solo com bastante intemperismo, ou seja, um solo muito fértil, um solo que tem uma fertilidade muito grande. Não só isso, essas 5 ações, que são clima, organismo, material de origem, relevo e tempo, todos eles inclinam na formação do solo. Porém, alguns solos há menor decorrência desses fatores. Em alguns solos o clima é mais predominante, o material de origem, o relevo e o tempo, deixando os organismos fora. E quais são esses solos? São os solos dos nossos nordestes, no caso, que são os nossos solos áridos e semiáridos. Justamente pela falta de organismos, pela falta de micro-organismos ali existentes, é que causa aquele solo uma infertilidade. Mas se o clima ali for mais acentuado na questão de umidade, ou seja, água, aquele solo volta a ter uma grande concentração de umidade e assim uma grande concentração de organismos, fazendo com que ele volte à sua riqueza natural. Para a gente entender aqui, ó, a gente tem logo mais à frente uma figura. E essa figura é a figura de material de origem, onde nós encontramos as seguintes variações: textura variável, a textura argilosa, o nosso neossolo, nosso latossolo vermelho e o latossolo vermelho e amarelo. O que está demonstrando aí? As nossas grandes variações encontradas no solo. Aí quando a gente vai fazer um plantio ali de cana, de açúcar ou de qualquer outra cultura, aparece lá um relatório para a gente escrito assim, ó: solo tipo A, solo tipo B, solo tipo C, solo tipo AB, tipo AC. E o que são esses solos?
solos AB, AC, solo A, B, C, D e E. São solos ricos em micro-organismos. No caso, o nosso solo A, ele tem uma maior concentração de organismos, tem uma maior concentração de matéria orgânica. Eles são os nossos latossolos. Os nossos latossolos pode-se dizer que são os grandes dinossauros existentes hoje. Por quê? Porque são solos muito antigos, solos os quais predominam aí por uma grande quantidade de tempo sobre a nossa crosta terrestre. Um tempo necessário onde ocorreu o intemperismo necessário para que aquela rocha se formasse, os latossolos. E qual é o solo mais novo? São os neossolos. Neo, que já vem da parte de novo, e solo, ou seja, solo novo. E esse solo novo, ele já não é mais propício para plantios, para cultivos. E esses neossolos também, eles são predominantes abaixo dos nossos solos A, B e C. E também tem grande predominação nos nossos lugares mais baixos, ou seja, aqueles aluviões. O que são aluviões? São as curvas de rio. Toda curva de rio há um depósito de areia, há um depósito de terra colocado ali. Esses depósitos são nossos aluviões, que são as nossas areias finas e brancas, das quais a gente vê até alguns materiaizinhos de vidro. Isso acontece muito em prainhas, né? A gente pega na areia e a gente vê quase como se fossem vidros no meio dela. Aqueles ali são neossolos, solos novos, dos quais ainda os micro-organismos, as matérias orgânicas ainda não tiveram influência naquele local. E nesse esquema desse desenho, a gente percebe o arenito, nosso solo basalto, a rocha basáltica e o aluvião. O arenito aqui ele está posto justamente na nossa predominância de solo A. O que é solo A? É o solo onde tem matéria orgânica. Pode-se ver uma vegetação verde ali em cima. E logo abaixo do nosso arenito, o nosso solo basáltico. E no meio do solo arenito e do solo aluvião, percebe-se que o basáltico ele quase que se aflui sobre a superfície. Isso acontece geralmente em todos os morros e encostas. Por isso que quando você quiser achar alguma nascente, a nascente sempre começa da jusante, da montante, e vai descendo para a jusante, ou seja, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. E esses solos basálticos são os solos rochosos, dos quais fazem piscinas naturais em seu meio, dos quais fazem armazenamento de água, colocando a água no local da qual elas vão ficar armazenadas ali até que sejam expostas de novo à superfície. E essa exposição só pode acontecer por erosão ou por perfuração humana. E a gente vê que no nosso neossolo há algumas presenças de arenitos, ou seja, algumas presenças de rochas ali no meio, ao ponto que o nosso latossolo vermelho já tem uma textura argilosa e já tem alguma predominância de ferro no seu meio. É um solo agricultável, porém a sua agricultura já é um pouco mais difícil pelo fato da grande concentração de ferro ali existente. E o latossolo vermelho e amarelo já é o solo perfeito para o cultivo. É o nosso solo tipo A. Existem alguns latossolos vermelho e amarelo tipo AB, que a gente vai encontrar muito em leituras agronômicas de laboratoriais, antes de que se faça algum plantio de alguma cultura no local. Só voltando lá nos nossos solos A, B, C, D e E, geralmente e toda vez na cana-de-açúcar existem variedades de cana-de-açúcar. Essas variedades elas são colocadas porque existem variedades que elas se desenvolvem muito bem no solo C. Existem variedades que desenvolvem muito bem no solo BC, outras no solo AC e no solo AB, e todas elas se desenvolvem muito bem no A e no AB. Porém, lugares com solos C e D, ou AC, AD e B, não podem ser agricultáveis.
justamente pelo fato de poderem ser agricultados, é que vão se descobrindo novas variedades com forças fisiológicas maiores do que as culturas existentes no solo A, para que fique a predominância ali naquele local, para que as variedades das canas-de-açúcar consigam se instalar naquele local. E nessa outra figura aqui, o que a gente vê? Essa parte mais cinza, situada abaixo da linha amarela, o que acontece? Essa é a divisão do solo de intemperismo com o solo basáltico, ou seja, o solo rochoso, o neossolo com o solo intemperítico. Percebe-se no canto direito uma pequena cadeinha de montanha do solo basáltico já efluindo sobre a superfície e recebendo o quê? Recebendo não somente a luz solar que aquece o solo em intemperismo, que é o solo da esquerda, que está vermelho, e também a força da água, fazendo com que essa rocha se quebre e as pequenas partículas sejam divididas para os pontos mais baixos. Então, qual é o caminho percorrido pelos nossos solos? A grande vontade, a grande ansiedade de cada partícula do solo é fazer com que toda a superfície seja plana. Porém, isso não pode, não tem como acontecer justamente pelas forças das águas que sempre procuram os lados mais baixos para que encontrem o mar, e pelas cadeias vulcânicas encontradas nas placas tectônicas que fazem justamente esse relevo natural decorrente no solo. Adolfo, quer dizer que você vai encontrar aí vulcão somente nas extremidades das placas tectônicas? Não. Existem também vulcões encontrados nos centros de placas tectônicas. O Brasil, no caso, ele se encontra no centro da placa tectônica. Porém, não se existem vulcões no Brasil, mas existem países encontrados no centro, ou até mesmo placas encontradas no mar, e que no seu meio, justamente no meio, encontram-se cadeias vulcânicas. Isso ocorre justamente pela pressão causada pelo magma e a sua vontade de voltar a fluir sobre o ambiente. É como se fosse uma panela, não explicado na aula passada. Você coloca a água dentro dela, coloca o fogo, até o ponto de entrar em ebulição aquela água, começar a borbulhar tudo. Aquele vapor vai ficar fazendo pressão na tampa colocada sobre a panela e vai começar a bater ela, começar a vibrar a tampa da panela, ao ponto até que ela saia e libere totalmente a pressão de ar quente existente dentro da panela. Assim também é o nosso planeta Terra. Há uma pressão de calor do magma, uma pressão de temperatura, e aquela temperatura, aquele fogo, aquele fervor está louco para sair daquele armazenamento natural que é a crosta terrestre, e a única forma de sair é pelas cadeias vulcânicas. Então abrem-se no encontramento fissuras em seus choques, e essas fissuras começam a sair o magma, e toda aquela pressão de temperatura, ela se ebule ao ponto de explodir as bocas das cadeias vulcânicas. É por isso que todo vulcão, antes de entrar em erupção, ele estoura a sua superfície angular, ao ponto com que as rochas cheguem a vários quilômetros de distância, e aí só depois vence o magma saindo. Por esse motivo, justamente pela pressão existente ali no meio. Aqui a gente vê outra situação. Que situação é essa? Situações das quais a rocha granítica, que é a nossa rocha basáltica também, que o granito nada mais é que um solo rochoso, do qual está muito próximo do nosso argissolo e do nosso gleissolo. O que é o nosso gleissolo? O gleissolo consegue ser mais velho ainda do que o nosso latossolo, tendo uma quantidade de matéria orgânica muito mais acentuada ainda. O nosso argissolo vermelho e amarelo já é a junção entre o gleissolo e o latossolo.
fazendo com que ele seja vermelho e amarelo justamente pela presença de ferro. Percebe-se o quê? Nessa figura aqui, no relevo, onde há aquela árvore lá em cima no espigão da cadeia rochosa, percebe-se que o solo basáltico, que é o nosso neossolo, ele está mais próximo ainda da superfície. E esse processo de proximidade é justamente o processo dos quais as nossas nascentes nascem com facilidade. E o gleissolo ele varia de tamanho. Um gleissolo aí pode chegar até 2, 3 metros de profundidade, porque ele é justamente o solo do qual é a superfície da crosta. Se você hoje escavar 1,5 metros, você já vai começar a perceber que não existe mais poder de matéria orgânica abaixo de 1,5 metros. Quando você escava mais de 1,5 metros, dependendo do solo, e você começa a não encontrar mais matéria orgânica, nessa divisão de solo com matéria orgânica e solo sem matéria orgânica, aí é divisão de solo. Aí você pode achar um gleissolo, um latossolo, ou um latossolo e um gleissolo, dependendo a variedade de temperatura, a variedade de organismos ali existentes. Por isso que se fazem sempre em soldagens. Vai fazer o plantio de cana-de-açúcar, a primeira coisa que se deve fazer é o quê? Tirar pontos estratégicos da propriedade, da qual você sabe que vai ter variação de solo, levar para que faça uma análise laboratorial, para que você saiba qual solo que você está trabalhando. Sabendo qual solo que está trabalhando, você vai saber qual a cultura adequada a ser ali implantada. E se a cultura tem que ser uma só, aqui no nosso caso, em nossa região, é a cana-de-açúcar, escolher qual a variedade adequada para aquele tipo de solo. E existem aí no nosso meio do campo tabelas de variedades, das quais tem a variedade, o tipo de solo e o tipo de clima da qual ela tem que ficar decorrente. Ou seja, se eu tenho aí uma RB 85, 3515, que onde eu devo colocar ela? Ela se instala muito bem em situações de solo BC, solo AC, ou seja, solos um pouco mais inférteis, mas que tenha uma boa quantidade de umidade no solo. Sendo que a RB 86, 3515, elas gostam de solos mais frescos, solos onde há uma predominância maior de água. Porém, são vulneráveis a pragas. As pragas predominam maior sobre elas, ou seja, as brocas, as cigarrinhas, onde tem que ter um controle biológico mais acentuado, controle biológico um pouco mais afinco. Aqui, a gente já vai conseguir ver as variações de solo. E o que são essas variações de solo? É justamente as nossas letras, que no caso aqui é o quê? O nosso solo A. Percebe-se que em toda variedade, quando se faz análise de solos, a gente encontra o quê? O solo A como sendo o melhor solo encontrado para plantio de qualquer cultura. Então o que a gente vê aqui? Que o solo A predomina nos nossos 4 exemplos de solo. Todos eles há a presença de rocha-mãe, ou seja, a presença de solo-mãe, que nada mais é do que a rocha, que sofreu intemperismo e deu origem ao C, ao BT, ao E, ao A, ao BI e a todos os outros tipos de solo. E a gente vê aqui que quanto mais maduro, ou seja, quanto mais evoluído o solo é, mais argila ele encontra. Por quê? Pelo seguinte fato: todo solo ele sai do estado sólido e ele vai voltando para o estado pegajoso para que vire rocha novamente. E que forma que vira rocha novamente? Não somente pela liberação do magma, que se formam solos novos.
Então, se fosse somente pela liberação do magma, a existência de solos novos, o Brasil seria um eterno solo velho. Seria um eterno vovô, no caso. Não é somente por isso, é também pela pressão gravitacional existente sobre o solo. Então, vejam bem, a gente já viu mais um novo processo intemperítico sobre o solo, a gravidade. Ela faz o quê? Faz com que um solo argiloso seja compactado ao ponto de se tornar rocha novamente e começar a ficar escavado sobre a superfície do solo até que se encontre novamente com as rochas. Então, para a gente entender, uma rocha recém-exposta, ela tem a sua quantidade de poros muito bem juntos, da qual o solo A predomina também sobre ela, mas com uma quantidade de camada de superfície muito pequena. A sua espessura consegue se cavar pequenas escavações, a gente já acha a rocha recém-exposta. Indo para a nossa gravura B, a gente já vê o A, que é o nosso solo com matéria orgânica, já começando-se a se desenvolver com uma pequena árvorezinha ali no meio, ilustrando que a vegetação já pode começar a se instalar sobre aquele tipo de solo. Porém, somente culturas que tenham um tamanho variado pequeno, ou seja, culturas arbustivas e culturas rastejantes, que são as nossas gramíneas e tudo mais. Na nossa terceira gravura, a gente já vê a predominância de uma árvore já bem instalada e uma nova árvorezinha bem pequena instalada no cantinho. O que a gente consegue visualizar aí? Que o solo A já foi muito bem desenvolvido. O solo de rocha recém-exposta, ou seja, a nossa rocha já está logo abaixo do nosso solo B, que o nosso solo B é o nosso cambissolo, que seria o intervalo entre o meio e o solo velho, ali colocado. E ali já pode-se ver que já pode-se ter culturas maiores, culturas um pouco maiores do que arbustivas. No caso, aí se a gente for ver, ainda entra um pouco das arbustivas, que são os pés de laranja, produção de manga, produção de culturas um pouco menores, pode chegar-se aí até 3 a 4 metros de tamanho. Nesse tipo de solo, gravado pela nossa terceira figura, ainda não entra plantações de eucalipto e de culturas maiores. Dá para se fazer uma pastagem, culturas um pouco menores aí. Na nossa quarta gravura, a gente já vê que a rocha já está quase desaparecendo. Lembrando que as rochas nunca desaparecem de um solo. Se a gente pegar aqui agora, começar a cavar o nosso solo, a gente vai encontrar rocha. Porém, o que diverge um solo do outro, uma capacidade de solo do outro, é em qual intervalo de tempo que vai se encontrar essa rocha. Quanto maior esse intervalo de tempo, mais produtivo se torna o meu solo, justamente porque as árvores de maior porte, ou seja, nossas culturas de maior porte, como seringueira, eucalipto, mogno, árvores de madeira legal, elas precisam de um solo e intemperismo mais acentuado para que as suas raízes façam uma fixação mais acentuada do vegetal, para que o vegetal não sofra também na busca de seu alimento, que no caso é água e sais minerais brutos. Então eu estou aqui na minha região, dá para se plantar uma plantação de eucalipto? Dá, justamente pelo poder de intemperismo que nele se encontra. Mas aí eu estou lá nas serras de Santa Catarina. Aí eu quero fazer uma produção de mogno lá. Eu vou conseguir, em regiões rochosas, fazer o plantio de mogno ou plantio de eucalipto? Pode-se até fazer, porém você vai perder muitas mudas e há a capacidade de que suas mudas nasçam raquíticas, ou seja, não há busca de alimento justamente pela falta dele existente no solo. Visto que solos mais frios diminui a velocidade de armazenamento das bactérias existentes ali no solo. Diminuindo as bactérias fixadoras de nitrogênio, que são as bactérias das quais fazem o crescimento dos vegetais,
elas caem também. Então, os vegetais já têm pouca fixação de nitrogênio, justamente por não haver esse tipo de bactéria. E também já tem pouco desenvolvimento, justamente pela insolação pouca constante naquela região. Então, aí já mata dois tópicos muito importantes que um vegetal precisa, principalmente vegetais de grande porte, que é o quê? Grande luminosidade solar, para que se faça a fotossíntese, e a grande busca de nitrogênio para que seu crescimento aconteça com mais facilidade. As duas estão defasadas. Aí o vegetal cresce de uma forma raquítica, ou seja, não tem os seus caules tuberosos e a sua copa em formação já está muito menor do que em um lugar com intemperismo mais acentuado, que no caso é o nosso estado. Os perfis e horizontes do solo. O que são os perfis e horizontes? Os perfis e horizontes são constituídos justamente por diferenças visíveis e ambientais encontradas em nosso solo. Essas diferenças visíveis encontradas em nosso solo podem ser feitas através de cortes, de perfis de solo. De que forma que faz esses cortes? Douglas, eu queria saber, como eu tenho uma cultura de eucalipto, e eu sei que ele atinge uma capacidade muito alta de infiltração das suas raízes no solo. E eu sei também que uma raiz pode atingir aí até os seus 30, 35 metros de profundidade em um solo. Então, como que eu devo fazer para que eu proceda de uma forma mais adequada para que meu plantio de eucalipto fique com uma situação bem estável? Eu devo proceder da seguinte forma. Todo proprietário que quer se precaver do que vai encontrar naquele local, ele faz um corte na horizontal, do qual ele consegue ver todos os horizontes de solo. Se ele não quer fazer esse corte, ele sabe que há uma erosão no lado mais baixo ou no lado mais acentuado da sua propriedade, do qual ele consegue ver esses horizontes, perfeito. A gente consegue ver muito bem esses horizontes em lugares dos quais fazem-se cortes de ferrovia, barrancos de rodovia. A gente vê um solo mais escuro, aí a gente olha mais embaixo, um solo mais claro, aí vem descendo mais clarinho, aí no outro a gente já encontra alguns pedregulhos e rocha, aí depois a gente já não vê mais nada. Esses perfis de solo encontrados em erosões ou em grandes escavações são justamente os tipos de solo que o seu vegetal vai encontrar na sua busca excessiva pelo seu alimento. Então, que maneira a gente faz? Faz uma análise de solo de cada solo encontrado no seu perfil. Douglas, eu tenho 6 tipos de solo, eu consigo ver 6 tipos de variações aqui. Tira-se coleta dos 6 tipos de variações e veja qual o solo predominante naquele local. Aí você vai saber qual a ocorrência maior de solo que existe na sua propriedade e qual o manejo adequado para que a sua planta não sofra o estresse da busca excessiva por alimento. Bom, gente, depois de passar os perfis de solo, a gente vai entrar numa matéria aqui, da qual a gente precisa de um termo de concentração maior do que existente depois de uma hora de aula. Então a gente vai deixar para a próxima aula a matéria, porque o nosso tempo também está acabando. Mas eu desejo para vocês uma ótima semana e bons estudos, e que possam ver e rever essas matérias para que formulem também perguntas, das quais podem estar sendo sanadas aqui nas nossas aulas. Uma boa noite para vocês, pessoal.